povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, hoje no podcast Copama, o povo do agro, aqui direto da cidade de Machado. E hoje, sabe o que nós vamos falar? Sobre veterinária, dicas sobre vacinação dos seus animais. Você que é produtor e está comigo aqui, duas feras, mas é fera mesmo. Raquel, seja bem-vinda, ela que é médica veterinária do IMA. Muito obrigado, viu, Obrigada. Raquel? E o nosso grande Nicanor, que é o cara responsável pelo nosso departamento de veterinária aqui da Copama. Seja bem-vindo, Nico. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Nico, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, vou pedir você como anfitrião recebendo a Raquel aqui, que você faça essa introdução para nós, explicando para nós o que é a brucelose. Wellington, brucelose é uma doença causada por uma bactéria. Existem várias cepas, várias espécies de bactérias. A mais comum, quando a gente se trata de bovino e equino, é a Brucella abortus. Então, assim, é uma doença, é uma zoonose. O que é zoonose? É uma doença que os animais transmitem para o homem. Então, a gente tem que tomar um cuidado danado com a brucelose. Principalmente porque a brucelose é muito comum. A bactéria ela se localiza no útero da fêmea e no testículo do macho. Então, o que acontece muito nas propriedades? Nas pequenas, nas médias, nas grandes fazendas. Normalmente o funcionário, às vezes, vai ajudar uma vaca a fazer um parto distóxico, um parto que vai ter que ajudar a tirar o bezerro. E muitas vezes ele vai sem luva. Então ali é o grande problema, a grande fonte de contaminação é o feto, é a placenta, são os restos placentários. Perfeito. E você está fazendo aí, apontando aí duas questões, né? Sim. A questão propriamente dito da doença, e também a questão da falta do uso aí do EPI, né? Do profissional. Justamente. Então, e a gente vê muitas vezes até colegas, até veterinários que muitas vezes não utilizam uma luva. Então, isso é de extrema importância. Então, o funcionário ele tem que ser muito bem treinado para isso. Porque às vezes ele não usa pelo fato de ele não conhecer o problema, de não saber de onde que é transmitida a doença, principalmente a brucelose, que é naqueles restos placentários, no feto, naquele líquido ali do parto, né? Ele vai ajudar a fazer o parto, muitas vezes vai sem luva. Né? Então isso é muito perigoso. Nicanor, segura um pouquinho que eu quero escutar nossa médica veterinária. Raquel, seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez, tá? Obrigada pelo convite. E olha, eu quero que você conta para nós. Eu vou sair aqui primeiro assim. Você é médico veterinário do IMA. Conta um pouquinho sobre o IMA. Você está aqui, né, sediado em Machado. Sim. E eu sei que você cobre aí uma região. Explica um pouco o papel do IMA. Fala um pouquinho para nós. Então, o IMA ele tem um papel orientativo, educativo, com relação à brucelose e outras doenças. Né? A gente tem essa preocupação por ser zoonose também. E por gerar muitos prejuízos para o produtor. Né? A gente tem a perda de produção de leite, é uma doença que gera perda na produção de carne, que gera abortamento, né? Como o Nicanor falou, então a gente tem perda de produção de bezerro. Então a gente tem muito esse papel orientativo, porque é uma doença disseminada, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. A gente tem essa doença acontecendo de forma muito frequente, e a gente tem esse papel orientativo tentando reduzir o número de casos, né, tentando prevenir a doença e batendo muito na tecla da vacinação, que é a principal forma de prevenção. E já que você tocou na vacinação, a vacina da brucelose, ela tem que ser ministrada quando? São duas vacinas disponíveis no mercado hoje. Né? A gente tem uma vacina chamada B19, que ela é aplicada em fêmeas, apenas as fêmeas recebem a vacina, e elas têm que ter essa faixa etária de 3 a 8 meses. Machos não vacinam, porque a vacina, ela gera infertilidade nos machos. Olha só. Então, é uma vacina que ela tem esse potencial patogênico nos machos. Fêmeas prens não vacinam, porque podem abortar. Né? Então, isso é importante, né? A gente orienta o produtor também com relação a isso. A outra vacina que a gente tem disponível no mercado, ela chama RB51, é uma vacina que pode ser aplicada em qualquer idade nas fêmeas. Então, não vacinou de 3 a 8 meses, tem a opção da RB51, que é uma vacina que também não é aplicada em machos, nem em fêmeas prens. Como é que é esse tratamento com os machos? Como que é o cuidado, então? Os machos, o potencial de transmissão dos machos é um pouco menor, porque a monta natural não transmite, tem um potencial de transmissão muito baixo. Então ele existe, mas com baixa probabilidade. Baixo, apesar da gente saber que o sêmen pode ter a bactéria.
Mas as fêmeas, elas acabam tendo um potencial de transmissão maior porque elas eliminam restos placentários, fetos abortados, o leite, né, as descargas uterinas. E vale lembrar, né, Raquel, que a RB51 ela também pode ser aplicada nas fêmeas de 3 a 8 meses. Sim. Olha só, eu vou fazer uma pergunta já, mas vou trazer uma contextualização aí vocês, porque toda vez que nós estamos aqui, a gente vai trazendo informações tão relevantes como as que vocês estão trazendo, quem nos assiste, o produtor, o cooperado, ele fala que legal, e como que eu consigo, onde que eu encontro e tal. Eu vou trazer um dado que a nossa equipe de produção levantou. Segundo o Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose Animal, em Minas Gerais, o estoque da vacina era de 378 mil doses antes de começar a campanha. Então depois eu queria que vocês falassem como que foi essa campanha, como está sendo essa campanha. Essas doses estão espalhadas por 650 estabelecimentos de venda em 400 municípios de Minas Gerais. Aqui na nossa região, no sul de Minas, o produtor ainda que não vacinou o rebanho, ele encontra essas vacinas, ele tem acesso onde? E aqui na Copama tem? A gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui sobre a falta da vacina de brucelose. Isso já vem ocorrendo, Wellington, desde o final do ano passado. Uma falta. Tinha um laboratório que fabricava, ele parou de fabricar a B19, só fabrica a RB51, e outros 2 laboratórios fabricam a B19. E está ocorrendo uma falta. Acho que eles não estão dando conta da demanda. Porém, nós conseguimos, a Copama conseguiu comprar. Chegou, inclusive ontem chegou 200 frascos, vai chegar mais 200 e a gente conseguiu comprar mais 300 frascos. Então, a Copama vai estar abastecida da B19. A gente trabalha com a RB51 também. Perfeito. Agora, a não vacinação do rebanho, né? Aí sempre vem aquelas perguntas, né? O produtor sempre muito preocupado, né? Com a questão dos custos, de alguma penalidade e tudo. Existe alguma penalidade, alguma multa? Como que o IMA lida e como que isso é tratado junto aos produtores, né? De uma maneira geral. Tá, vou falar primeiro aí sobre a questão dos custos, né? O que ele precisa ter para iniciar uma vacinação. Ele precisa ter um veterinário cadastrado no IMA ou um vacinador, né? Também temos alguns vacinadores cadastrados. E compra da vacina mediante a esse receituário que o médico veterinário vai emitir. O médico veterinário vai até a propriedade, faz a vacinação, emite um atestado de vacinação que ele deve comprovar para a gente semestralmente. Foi 10 de agosto a primeira etapa, a segunda provavelmente vai ser 10 de janeiro. A operação é essa, né? Os trâmites são esses. Com relação à infração, né, que você me perguntou sobre as penalidades, a gente tenta orientar ao máximo o produtor, né, para não chegar nesse grau maior que é uma auto de infração. E aí a gente orienta, mas está sujeito sim, né, se ele não fizer as comprovações ou não vacinar. Na verdade, as duas possibilidades aí pode estar sujeita a auto de infração. A não vacinação ou a vacinação e a não comprovação com o atestado até a data limite. Então, esse é um tipo de penalidade que pode acontecer. Tá, eu falei ainda, agora o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido, mas como que ele comprova? Então, ele vacinou, como que isso? Ele vai no IMA, é via site, ele pode fazer isso via cooperativa, como é que funciona? Os atestados são entregues no IMA presencialmente ou por e-mail. Certo. Alguns produtores por e-mail. Alguns municípios também trabalham com sindicatos, né? A gente atende Poço Fundo, Paraguaçu tem sindicato. Aqui em Machado é comum ir no IMA mesmo, porque a gente tem um escritório aqui. E aí ele entrega esse atestado do médico veterinário, ele recebe um recibo. Certo. Esse recibo é a comprovação que ele está em dia com as obrigações, né, com relação à vacinação. Caso ele não entregue, né, não faça vacinação ou não entregue o atestado, ele cai na lista de inadimplente, né, está devendo a vacinação. E aí ele fica impedido de emitir GTA, que é um documento que a gente emite para o produtor transitar com bovinos e bubalinos, né, para venda, para leilão, para reprodução. Além do que, as cooperativas exigem a vacinação. Então, se é um produtor de leite que entrega leite para uma cooperativa ou para uma indústria, e se ele está sem fazer vacinação, ele também não consegue
fazer essa entrega do leite para ser industrializado. O que o produtor tem que entender, Alisson, na minha opinião, é que essa cobrança do INMA é para o bem dele, é para o bem dos animais. É a mesma coisa de um policial te multar pelo fato de você não usar um cinto. Quer dizer, você tá recebendo uma multa por uma ação que você não está fazendo para a tua própria segurança. Perfeito, né? Então, eu acho que é uma correlação legal. Então, não é a questão do INMA ir lá e multar e fiscalizar à toa para arrecadar dinheiro, não é isso. É pensando no produtor, em quem vai tomar o leite, pensando no funcionário que pode pegar a doença, que é uma zoonose. A credibilidade da propriedade dele, né? Do processo, do negócio, né? Pecuário dele ali, né? E com a retirada da vacina de febre aftosa, a vacina de brucelose é a bola da vez, né? A gente quer ter um rebanho, né, vacinado, a gente tem um rebanho leiteiro, Minas Gerais tem um rebanho de produção de leite imenso, e a gente não pode negligenciar essa vacina, né? Não pode... Inclusive, Raquel, tem até um projeto da fazenda zerada da brucelose, né? As livres, de né? ter livre, a própria certificado, a fazenda ter um certificado de ser livre de brucelose. Então isso é importante, né? Quer dizer... Ô Nicanor, voltando para você aqui, como que é o índice, como está esse acompanhamento, a performance é boa, não é? Como que você pode trazer para nós em termos aí desse processo, desse cuidado aí, né, e dessa vacinação específica da brucelose? Aqui em Machado a gente sempre teve um índice muito bom de vacinação. A gente sempre em contato com o INMA, e eles têm mais acesso a esse índice, que chegou a 80%, 85%. Isso é muito bom, é bom? Em anos anteriores. Isso, anos anteriores. Esse ano, a Raquel ela comentou comigo, parece que está em 60%. Eu acredito que até devido a um pouco a essa falta da vacina que está ocorrendo no final do ano passado e esse ano também. Eu acho que isso também acaba impedindo um pouco o índice aumentar. Olha só, Raquel, Nicanor, vou passar para você, Nicanor, fazer as considerações finais antes de encerrar. Que mensagem que você pode ou, né, deseja aí passar para os nossos cooperados, para os produtores, né, para os pecuaristas? Está com você. Falando de vacinação, na minha opinião, é a ferramenta mais barata que tem, porque a vacinação, independente, a gente está falando hoje de brucelose, mas existem N tipos de vacinas para N doenças, raiva, que é muito importante, a vacinação, doenças reprodutivas. A vacinação, ela é preventiva, ela não é curativa, e é o mais barato que tem. Então é muito mais barato o produtor prevenir do que tratar depois ou perder o animal por uma doença. Porque muita gente fala assim, eu nunca tive essa doença na propriedade, então não vou vacinar. Aí que ele deveria vacinar, que é justamente para ele não ter mesmo. Para continuar não tendo. Porque muitas doenças, quando o produtor não tem e quando ela instala na propriedade, ele perde muitos animais. Por exemplo, a clostridiose, a própria raiva. Então, quando não tem a vacinação e um animal pega, a disseminação pode ser altíssima. Eu já vi casos de perderem 20, 30 animais assim... Por um descuido. Por uma falha vacinal, não esqueceu de vacinar ou alguma coisa assim, e o prejuízo econômico é muito grande. Raquel, suas considerações, mais uma vez já agradecendo, obrigado aí pela sua participação e pelas informações. Obrigado pelo convite. Portas abertas. Eu me coloco à disposição, né, aos produtores que querem tirar suas dúvidas, né? A gente tem um escritório sediado aqui em Machado. A gente atende também em Poço Fundo, Carvalhópolis, Paraguaçu, que às vezes tem produtor que mora em Machado, mas tem propriedade em outro município. Isso é muito comum. Sim. Né? Então a gente atende 5 municípios, São João da Mata também. E o meu recado é manter as suas vacinações em dia, né? A melhor forma de prevenção. O Nicanor acabou de falar, né? É um barato que depois, né, você não vai ter prejuízo na perda de animais, na perda do sacrifício, né, imediato, que algumas doenças precisam de sacrifício imediato. Falar da vacina de raiva, né, que você citou. Não é uma vacina obrigatória por lei, né? A gente o INMA não tem uma obrigatoriedade da vacina de raiva, mas recomenda muito, porque é uma doença fatal, uma vacina barata. Sim, mais uma vez preventiva. E zoonótica, né? A doença zoonótica também, e o sul de Minas tem tido alguns focos de raiva, né? Alguns produtores me perguntam se tem foco, não tem, vale a pena eu gastar com a vacinação? E eu falo sempre que sim. Eu já peguei muito caso de raiva aqui na região. O sul de Minas tem bastante, comparado com outros locais de Minas Gerais.
E falar também, por último, da atualização cadastral do rebanho. Alguns produtores ainda não fizeram, ela é anual, né? Então ele pode fazer direto no IMA ou pelo portal do produtor, que é um site que ele tem senha, né, de acesso ao sistema do IMA, e ele consegue atualizar seu rebanho e consegue também comprovar a vacinação de raiva. E aí, dessa forma, os nossos dados ficam fidedignos também com relação ao cadastro desse produtor, né? Então, é importante fazer essa atualização. Então, fica a dica aí para o nosso produtor, para o nosso cooperado, de fazer essas atualizações cadastrais. A atualização nada mais é do que constar o que nasceu, o que morreu, o que passou de faixa etária, é uma coisa bem simples, né? Não tem o porquê não fazer, né? E para o IMA é muito importante ter esses dados atualizados. Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá? Prazer muito obrigada aqui, pelo convite. Tá? E volto sempre. Obrigada. O Povo do Agro, estamos aqui finalizando mais um podcast Copamo, o Povo do Agro. Fique com a gente, sempre coisa boa, hein?